E aí, gente, vamos falar mais um pouquinho sobre o Grenal de ontem, o Grenal que quebrou a invencibilidade do Grêmio de 11 Grenais sem perder. Vamos falar algumas coisas sobre o Grenal. Vamos analisar o jogo do Grêmio, vamos falar sobre os lances polêmicos que ainda estão rendendo fortes polêmicas em todos os programas esportivos, em todos os canais falando de esporte. Vamos falar sobre isso agora. Vamos falar também sobre Jean-Pierre, sobre a lesão de Pedro Jeromel. Vamos falar sobre tudo isso agora, aqui na sua Hora de Grêmio, falando de Grêmio no YouTube. Gente, ontem no Grenal, o Grêmio perdeu a invencibilidade de 11 Grenais sem derrota e agora deu adeus às chances de título do Campeonato Brasileiro e foco somente na final da Copa do Brasil. A final da Copa do Brasil, a qual o Grêmio não vai contar com o seu capitão, Pedro Jeromel, que está fora da temporada. Gente, o Grêmio ontem perdeu o Grenal, sim. Temos lances polêmicos do Grenal para falar mais, mas não foi só pelos lances polêmicos. Tanto o pênalti não marcado em Ferreira, quanto o pênalti dado para o Inter pelo possível braço de Kahneman na bola. Gente, o Grêmio ontem não jogou bem. O Grêmio ontem no primeiro tempo foi apático, foi sonolento. Também sabemos que o sol, a lua estava quente, o dia estava quente, sensação térmica dentro do gramado de para mais de 36 graus, sim, isso influencia, ok. O Inter também não criou grandes chances no primeiro tempo, mas poderia ter saído ganhando já no primeiro tempo, se não fosse Vanderlei e Pedro Jeromel antes de sair machucado. Num lance do Yuri Alberto, ele domina a bola, gira, quando ele prepara para bater, o Pedro Jeromel chega na hora e trava e a bola vai para escanteio. Ali daria muitas dificuldades ao Vanderlei em fazer defesa se o Yuri consegue girar e o Pedro Jeromel não se recupera e ele consegue bater firme. Provavelmente do jeito que ele girou, ele ia bater cruzado do outro lado, ia dificultar a defesa do Vanderlei e ali poderia ser 1-0 para o Inter. Logo depois, teve mais um lance em que o Vanderlei salva de ponta dos dedos e ela bate na trave ainda. Se o Vanderlei não tivesse seu 1,90 m e poucos, aquela bola seria gol e o Grêmio terminaria já o primeiro tempo perdendo por 1-0. Começa o segundo tempo, o Grêmio volta melhor, o sol já tinha saído da zona de campo do Beira-Rio, daí, claro, a sensação térmica deveria estar quente ainda, assim como estava em todos os lugares do Rio Grande do Sul, mas ali sem sol já deu uma amenizada, né? O Grêmio consegue se jogar um pouco melhor, mas mesmo assim os primeiros 15 minutos do segundo tempo o Grêmio toma só pressão do Inter. O Inter peca nas finalizações, perde gols sozinhos embaixo das traves e o Grêmio se escapa de tomar o gol. Logo depois vem o grande lance do Diogo Barbosa, que cruza para a área e o Jean-Pierre só escora e faz 1-0. O Grêmio ali, naquele momento, já tinha melhorado, já estava mais com a bola, já estava tocando mais, o Jean-Pierre já tinha acordado um pouco no jogo, mesmo eu achando que o Jean-Pierre fez o melhor jogo dos últimos 10 jogos do Jean-Pierre, que vinha muito apagado. Ontem ele foi sonolento também, mas já foi melhor do que nos outros jogos. Aquele gol era o alento para o Jean-Pierre, ele estava tirando um peso dos ombros, tanto que depois do gol vem todo o elenco, abraça ele, comemora com ele, ele se ajoelha no gramado e dá uma chorada. A gente vê que ele dá uma chorada, dá uma esboçada. Ali ele estava tirando um peso dos ombros e ali provavelmente ele iria ressurgir para o resto da temporada. Mas só que dali, logo depois,
o Grêmio acaba tomando um gol de bola alçada, cruzada na área, que o Kahneman, que estava sendo gigante o jogo todo, não vê o atacante do Inter entrando sozinho e ele acaba cabeceando e a bola passa por baixo das mãos do Vanderlei e o Inter empatava. Logo depois, o jogo já estava acabando, era final de jogo já, e daí acaba acontecendo o lance de pênalti que o juiz Luiz Flávio marcou e o Edenilson bateu, diga-se de passagem, muito bem e fez o gol da quebra do tabu. Deu para ver que os jogadores do Inter também tiravam um peso dos ombros pela comemoração depois do jogo e na hora do gol. O Inter ali quebrava um tabu de 11 Grenais, para mais de 2 anos sem ganhar um Grenal do Grêmio. Claro, depois ficaram as reclamações do pênalti em Ferreira e do pênalti dado para o Internacional. Mas agora a gente vai fazer uma análise do desempenho do Grêmio. O Grêmio muito mal no primeiro tempo, muito mal nos primeiros 15 minutos do segundo tempo e melhor a partir dos 20. Depois dos 20 até o final do jogo, o Grêmio melhora com a entrada de Maicon, que o Renato surpreende, porque todo mundo achava que ele ia tirar o Jean-Pierre para botar o Maicon ou de repente botar o Pinares. Ele saca o Lucas Silva, que estava voltando de lesão, ele sai até com a chuteira na mão, sentindo dores, eu acho. O Maicon ingressa no jogo, o Matheus Henrique cresce, a gente sabe que o Matheus Henrique do lado do Maicon vira outro jogador, apesar que o Matheus Henrique com o Lucas Silva fez grande jogo. Há muito tempo eu também não vi o Matheus Henrique fazer um jogo concentrado. O Mateuzinho ontem estava concentrado, fez um grande jogo o Matheus Henrique e o Grêmio com o Maicon em campo melhorou, o Jean-Pierre melhorou mais ainda e o Grêmio estava jogando bem. O Grêmio, depois do seu gol, teve o pênalti não marcado em cima de Ferreira, um pênalti escandaloso, a gente já falou sobre isso. O Nonato empurra, faz a carga atrás do Ferreira, aquilo é pênalti claro, pênalti não marcado, garfaram o Grêmio no Beira-Rio, porque se é marcado aquele pênalti, provavelmente o Diego Souza ia bater, ia fazer o segundo gol e ali com 2-0 o Grêmio mataria o Grenal, porque não sairia nem o gol de cabeça e muito menos aquele lance de bola de pênalti na área pro Internacional. Ou de repente até sairia um dos lances, mas daí ia ficar nisso, o Grêmio iria ganhar o Grenal com certeza, ou no mínimo empatar, se mesmo depois do 2-0 o Inter conseguisse fazer os 2 gols que fez igual. Gente, o que a gente tem que tirar do Grenal? Lições. Acabou o tabu, o Inter não está mais sem ganhar Grenais, o Inter ganhou o Grenal, o Grêmio precisa agora melhorar. O Renato chegou a falar em colocar os meninos da transição no resto do Campeonato Brasileiro. Errado, isso não pode acontecer. O Grêmio precisa jogar com os titulares, porque não é garantido que vai ser campeão da Copa do Brasil. O Grêmio precisa focar no resto do Brasileiro e agora não tem o Jeromel mais para o final do Campeonato Brasileiro e nem para as finais da Copa do Brasil. Gente, o Grêmio perdeu o Grenal, isso é jogo, é do jogo. Houve erros, mas agora a gente precisa levantar a cabeça e pensar no resto do Campeonato Brasileiro e nas finais da Copa do Brasil. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, compartilhe o vídeo. Estamos chegando nos 1.500 inscritos, vamos rumo aos 2K. Valeu, gente, essa foi essa hora de Grêmio, falando de Grêmio aqui no YouTube. Valeu, fui!